Oi, gente, eu sou a repórter Natália Mello e sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai conversar com o Guilherme Malheiros. O Guilherme ele ficou em sétimo lugar geral como o homem mais condicionado do mundo no último CrossFit Games, que foi o de 2021 agora. E a gente vai bater um papinho com ele para falar um pouco sobre a trajetória dele no esporte e também para falar um pouco sobre o esporte, né, que tem ganhado muitos seguidores ao redor do mundo inteiro. Guilherme, então, tu ficaste em sétimo lugar, tu és o sétimo homem mais condicionado do mundo, né, no mundo do CrossFit. E eu queria te perguntar, assim, qual é a sensação, assim? Nossa, foi muito louco a sensação. Primeiramente, olá todo mundo. Ahn, a gente estava esperando, a gente treinou muito essa temporada. Eu, meu coach, minha parceira de treino, a Lari, que inclusive é de Natal, aí perto de vocês, eu acho, né? Então a gente treinou muito, foi uma temporada muito dura pra gente. E a gente estava muito preparado para a competição. Só que 2 semanas antes a gente foi pro México, teve que fazer uma quarentena no México, teve vários perrenguezinhos chiques lá que a gente passou. E aí a gente estava muito bem para a competição, mas eu estava meio estranho assim, porque eu não estava treinando muito bem nessas 2 últimas semanas. Eu comecei a me sentir muito mal, meio estranho, meu corpo não estava respondendo. E aí eu estava meio com receio assim. Mas depois do primeiro dia, eu ganhei uma prova. E aí eu já estava andando no top 10 e eu falei, caraca, então é real. E a gente começou a buscar o top 5, top 5, top 5, top 5. E foi uma sensação absurda, assim, sei lá, tipo, não tem nem como explicar. Mas foi muito irado, porque eu estava lá representando o país, estava lá fazendo história, no momento histórico pro Brasil, de um primeiro homem a ganhar 3 provas, um primeiro homem brasileiro e latino-americano ganhando 3 provas no CrossFit Games, ficando no top 10. E, meu Deus, tipo, foi muito louco. E uma sensação de, tipo, caraca, eu tô representando o país. A galera lá no Brasil tá alucinada, tá, tipo, todo mundo gritando e comentando. Eu acho que era a maior comunidade, assim, a maior torcida que tava tendo, assim, nas lives que tava rolando, era brasileira, tipo, todo mundo torcendo. E eu, meu Deus do céu, que loucura que tá acontecendo. E, pô, eu fiquei em sétimo, foi muito maneiro. Essa foi a primeira competição que eu me deu uma surpreendida assim com o resultado, mas eu sabia que ia bem. Eu me surpreendi só por causa do que eu falei antes, né? Porque eu tava meio estranho, mas metade eu já sabia que eu ia bem, a gente já sabia que eu ia bem. Então, foi uma sensação muito louca que não tem como descrever, só sentir assim na hora. Foi muito irado. E me fala, então, assim, como é a tua preparação, né? A gente sabe que tu deves ter um preparador físico, tu deves ter alimentação. Como é que funciona a tua preparação? Tu tens quantos anos, Guilherme? Tenho 21 agora. 21. Então, conta um pouquinho dessa tua trajetória, como tu começaste e como foi a tua preparação para chegar até o CrossFit, até o CrossFit Games. Até porque não é a tua primeira participação, né? Sim, aham. Foi a quarta classificação e terceira competição. Então vamos lá. Eu sou natural de Resende, já morei em Maceió há um tempo. E aí cresci, e aos 10 anos eu mudei de cidade para Macaé, onde eu moro hoje. Em 2010, meu pai conheceu o CrossFit como a segunda turma, assim, que o Joel Friedman trouxe para o Brasil. Segunda turma de CrossFit no país, um curso de introdução ao CrossFit. E naquela época ninguém sabia o que era, ninguém sabia como é que treinava e como é que era. Então, em 2010, meu pai chegou em casa com aquela novidade, mas ele só, tipo, gostou e tal, a gente, beleza, tudo bem, mas não levamos à frente. Em 2014, o box onde eu treino, que é a Cavaleiros CrossFit, inaugurou e meu pai fez uma parceria com eles, onde ele era fotógrafo e em troca ele treinava lá dentro. E aí, em 2014, abriu o box. Eu achei maneiro, achei legal, CrossFit e tal, não sei o que, era bem dinâmico. Meu pai já tinha me ensinado alguns movimentos em E tu era casa. bem novinho, né? Isso tem É, 7 anos. tinha 14 anos. Tinha 14 anos. E aí, meu pai me ensinou vários movimentos e eu já cheguei lá na primeira aula da parada fazendo tudo. E até os coaches não faziam o que eu fazia na época, e, tipo, os caras já Legal. ficaram, tipo, de cara assim. E aí, em 2015,
2015, e aí em 2014 eu jogava basquete. De 2011, 2010 até essa época eu estava jogando basquete no time da cidade, no time de Macaé, e também fazendo escolinha, etc. E em 2015 eu comecei a treinar realmente, para treinar, tipo, as aulas normais de boxe. Então eu saía do treino de basquete, ia direto para CrossFit, ou treinava, acho que a escolinha era 3 dias na semana, e os outros dias eu ia no CrossFit, ficava lá tipo, até tarde da noite. E aí, em 2015 ainda, no final do ano, na real, eu entrei no CrossFit para melhorar o meu basquete, né? E aí, no final do ano, eu acabei ficando melhor no CrossFit do que no basquete. Evoluí também, mas eu acabei tendo muita desenvoltura no CrossFit. Estava todo mundo falando para eu investir nisso, porque eu estaria crescendo junto com o esporte. E aí, depois de um tempo, eu orei e tal, falei com Deus, e aí no final do ano, eu não fui escalado para um jogo lá, que estava tendo no basquete, na federação lá, no nosso turno. Não fui escalado, tinha torcido o tornozelo num treino de basquete, e nisso eu competi 2 vezes com o tornozelo torcido, e não fui aos treinos. E aí depois, quando eu voltei aos treinos de basquete, o técnico não me escalou. Aí eu falei, então eu vou pro basquete mesmo. E aí fui pro CrossFit. E aí fui pro CrossFit. Aí, quando eu comecei o CrossFit em 2016, a treinar normalmente, eu ainda estudava. Então, eu estudava de manhã, treinava de tarde, todos os dias. E às vezes eu matava aula de manhã para ir para treinar. Todo mundo, né? Acaba. Na área do esporte é um pouco difícil, né? Tu acaba te dedicando um pouco mais, né? Pois é. E aí, meu pai deixava eu ser bom no que eu era bom, que era no esporte, e mandava eu só passar de ano, né, para não gastar dinheiro à toa. E aí foi isso. Em 2016, eu competi uma competição já como scale, que é a categoria meio que iniciante, assim, no início do ano de 2016. Fiquei em terceiro nessa competição, aí foi bem legal. Aí, já no meio do ano, eu fui o homem mais novo a competir o TCB, que é o maior campeonato do Brasil Sim. na época, né? Um dos maiores campeonatos da época. E aí eu fui competir e tal, fiquei lá em 30 e pouco, 36, não sei quando é que era. Logo após, me classifiquei para um campeonato da Elite. Aí eu fiquei em quinto colocado no Rio de Janeiro, na Elite já. Eu só competia com um homem mais velho que eu, tipo de Pois é, tu 21. tinha 16, né? De 24, 25, 26, todo mundo. Eu competia com esses caras e só competia com eles. E aí, nessa época, eu comecei a competir na Elite do Brasil com 16 anos. Comecei a me destacar e tal, não sei o quê. E aí, no final do ano, aquela mesma competição que eu fiquei em terceiro no Scale, que era iniciante, eu fiquei em terceiro colocado na Elite. Então, eu dei um salto muito grande, né? Do iniciante até o último nível da competição, que era Elite, que em terceiro. E aí foi bem Em legal. 2 anos, né? Em 2 anos. Em um ano. Aí 1 ano, né? Mais ou É. menos. E aí depois disso, tava rolando o Open, que é o campeonato que a gente faz para se classificar para o Mundial, que é o CrossFit Games. Vocês vão ver aí na headline. E aí, eu fiquei em segundo no Brasil, quarto na América Latina e 45º no mundo, eu acho. E aí, tudo bem. Mas Beleza. com 16 anos, isso? Com 16 anos, isso, mas na categoria Teenager, de 16 a Sim. 17. Aí, no final de 2016, eu mudei de coach. Eu treinava antes com o Chiquinho, que é tricampeão brasileiro. E aí, fui treinar com o Bernardo, da BSB Strong. E desde então, a gente começou um trabalho focado só no CrossFit Games. Então, nesse ano de 2017, eu já tinha 17 anos, competi esse mesmo Open, essa classificatória, fiquei em segundo no mundo, e só os 20 do mundo classificavam para essa competição. E eu fui o segundo na competição online, e quando eu fui para o Games, fui o primeiro homem aí para o CrossFit Games, fui em segundo lugar e fui o primeiro homem brasileiro a ter uma medalha do CrossFit Games. Fiquei com a medalha de prata. Depois, em 2018, eu me lesionei, tive uma lesão meio seriazinha, mais ou menos, e não pude competir algumas competições e não me classifiquei para a segunda classificatória
que me levaria até o Games. Ou seja, tinha o Open, aí depois tinha o Regional e depois tinha o Games. Eu não me classifiquei para esse Regional ainda. Fiquei em 32º, classificavam 30. E aí eu não me classifiquei. Mas tudo bem, foi a melhor coisa que aconteceu. Depois disso, me lesionei em 2018. Depois competi no Egito, competi em Porto Rico, competi em vários lugares, até no México também. E em 2019 eu ganhei o Brasil, fui campeão nacional e fui outra vez classificado para o CrossFit Games em 2019. E aí eu Já com fiquei 19 anos e na categoria adulta, né? adulto, E aí, em 2019, fui para o Games de novo, fiquei em 49º, 48º, 48º. Em 2020, ganhei o Open de novo, campeão nacional, mas teve a pandemia, não fui classificado. Em 2021, ganhei. Em 2021, verdade, fiquei em segundo na América Latina, na Elite, e fui um dos 2 homens classificados para o CrossFit Games. E aí, fui 3 vezes campeão nacional, né? Tricampeão nacional, com essa vitória. E fui aos CrossFit Games e representei o país e a América do Sul como ela deveria ser representada e fiquei em 7º lugar lá. E é só o começo. Sim, sim. Guilherme, essa trajetória aí, eu quero que depois tu me passe tudo direitinho, né, para a gente ter essa tua linha do tempo, né, que é bem interessante, tu começaste bem cedo, realmente, quando o esporte chegou ao país, né? E, assim, uma das coisas que a gente fala muito, né, tu me contaste um pouquinho da tua trajetória, mas tu, naquele momento em que tu saiu do basquete, tu sonhou em fazer crossfit? Tu imaginou, assim, um futuro nesse esporte para ti? Olha, na real, não sei, não me lembro, mas acho que não, porque na real era um esporte novo e eu sou um cara muito competitivo. Então, no caso, eu não era uma pessoa que gostava muito de estudar, tipo, não me adaptei ao sistema de ensino escolar e tal, etc. Então, eu gostava muito de mover meu corpo. Então, qualquer esporte que eu entrasse, eu queria ser o melhor e eu, tipo assim, treinava para ser o melhor, para ser um competitivo e para ser o melhor da parada. E aí, quando eu entrei no CrossFit, eu segui esse rumo. E era isso, tipo, não meio que sonhava, meu Deus, eu vou ser um atleta, porque naquela época a gente tinha muito poucos atletas que seriam referência, entendeu? Então eu tava ali treinando e competindo, treinando e competindo, treinando e competindo, até chegar ao Games. O Games, Tava então, deixando rolar, né? Tava meio que deixando rolar, né? o Games é o lugar onde a gente tem que estar, onde tem que chegar e ganhar. E aí eu falei, beleza, então vamos treinar para os Games, para chegar lá e ganhar. E aí foi assim que rolou. Legal. E me diz uma coisa, outra coisa, né? Como é que tu achas assim? Eu não sei como é a realidade no Rio do CrossFit, né? A gente sabe que tem alguns boxes bem grandes e tudo mais, mas como é que as pessoas veem o CrossFit? Como é que tu achas, né, na tua visão, que as Uhum. pessoas veem o CrossFit? Assim, principalmente por isso que eu te falei quando a gente conversou previamente, né? Uhum. Que é um esporte que não está na Olimpíada, por exemplo, mas tem o próprio Games, né? Tem o seu próprio campeonato Uhum. mundial. Então, como é que tu acha que as pessoas hoje veem o CrossFit? Eu não sei, tipo assim, às vezes a gente está começando, o CrossFit está começando a tomar mais espaço no Brasil. Nós somos hoje o segundo país com mais número de boxes, de academias de CrossFit. Eu acho que as pessoas estão começando a ver o CrossFit como ele é na real. Ele é uma prática, uma atividade física totalmente mixada, totalmente misturada, onde a gente trabalha todo o nosso corpo a todo momento e, tipo, tem mais qualidade de vida, independente da idade, sabe? E tem o lado competitivo, mas é um lado muito pequeno. E o objetivo da CrossFit e do CrossFit é gerar qualidade de vida para as pessoas. Então, tipo, a pessoa que, poxa, tá sedentária, ela pode fazer CrossFit com um acompanhamento muito bem feito, com um professor muito bem instruído. Crianças podem fazer, não atrapalha o crescimento, como falam. Não é, tipo, o que todo mundo pensa que é, meu Deus, a minha criança vai retardar o crescimento ou vai ficar forte demais, depois, sei lá, vai se quebrar, alguma coisa do tipo. Pessoas de idade, idosas, podem fazer tranquilamente. O CrossFit
ele trabalha com muitas adaptações. Então, a gente tem o treino como ele é prescrito, como ele é para ser feito, mas tem uma infinidade de possibilidades para as pessoas que não conseguem fazer certo movimento. Então, se a pessoa não consegue deitar no chão o corpo completo, fazer uma flexão, subir, bater palma, ela vai botar a mão numa caixa, vai fazer uma flexão, ou só vai botar o pezinho para trás. Então, a gente tem muitas outras coisas para a gente se fazer para que as pessoas possam se exercitar e terem mais qualidade de vida. Eu acredito que as pessoas estão começando a enxergar isso. Ainda existe muito preconceito sobre o CrossFit. Ah, que lesiona, ah, que isso, ah, que Era essa aquilo. pergunta que eu queria que tu comentasses, assim, antes, até para tu concluir, para emendar na tua resposta. As pessoas falam muito sobre lesão, né? Sobre alguns preconceitos realmente com relação à pressão, de que o crossfiteiro ele é bruto, só consegue quem é como tu falaste, né? Existem vários movimentos adaptados, mas nossa, tu faz crossfit, tu carrega pneu, entendeu? Então, assim, como é que a gente consegue popularizar esse esporte? Como popularizar esse esporte e fazer com que as pessoas tenham acesso a esse esporte e entendam que ele é uma modalidade para várias pessoas, por exemplo? Pois é, tipo, como popularizar? Eu acho que seria divulgando mais. Eu acho que a CrossFit está fazendo esse trabalho de divulgar mais e expandir essa... É porque, na real, o CrossFit não é um esporte. Ele é uma marca. Então, isso é uma parada meio que deles, assim, que eles têm que fazer para que as pessoas possam conhecer mais ainda. Mas, às vezes as pessoas falam, mas lesiona e tal, é muito impacto, não sei o quê. Cara, mas se a gente quiser, a gente não tem nenhum impacto num treino, se quiser, entendeu? É tudo muito adaptável. E as pessoas têm esse negócio de lesão porque, às vezes, elas veem as coisas meio fora da curva, o que não é o certo. Às vezes é um meme ou uma videocassetada de alguma coisa que deu errado, mas isso é muito pequeno, isso é uma parte muito pequena. O CrossFit fala, são movimentos funcionais realizados em alta intensidade, altamente variados, constantemente variados. Movimentos funcionais constantemente variados, realizados em alta intensidade. O que isso quer dizer? Movimentos funcionais significam movimentos seguros, ou seja, movimentos seguros e naturais. O que seria um movimento natural? Seria a gente agachar. Um agachamento é um movimento totalmente natural do corpo. Então, como é que a gente levantaria do chão se a gente não tivesse agachamento? Empurrar coisas para cima da cabeça. Como é que a gente colocaria uma compra no nosso armário se a gente não pudesse empurrar? Como é que a gente pularia um muro em uma situação de luta ou fuga se a gente não, sei lá, soubesse pular? Então, são movimentos totalmente naturais e normais, das quais o nosso corpo é capaz de fazer, realizado em alta intensidade. E as pessoas não conseguem entender isso. Elas só veem as pessoas, sei lá, se quebrando com barra ou errando levantamento, etc. Tudo depende, toda lesão depende toda lesão não, mas todo movimento depende de como ele é apresentado. Se o professor chega lá, galera, é só botar a barra no peito. Existem milhares de formas da pessoa botar a barra no peito, mas existe uma técnica, um passo a passo para que essa pessoa possa realizar isso de uma forma segura. Então, isso depende do professor, de como é passado. Por isso que eu falei, tem que ser muito bem instruído, porque se mal feito, pode ocasionar, sim, uma lesão. As lesões são feitas por irresponsabilidade, tá ligado? Então, a gente pode meio que popularizar isso. Na real, eu não sei como popularizar, mas, tipo, poxa, falar e desmentir, tipo, não é bem Sim, assim, sim. papapá. Eu, por E exemplo, uma criei... coisa... Pode falar. Pode falar, não, pode falar. Eu, por exemplo, criei, quando eu me lesionei em 2018, foi por uma negligência minha de não me fortalecer, não fortalecer o meu core, não fortalecer a minha estrutura para receber os pesos que eu colocava para cima da cabeça, porque eu era muito novo e era muito forte. Sou muito forte. Mas, mas eu não tinha um preparo físico, estrutural, para suportar aquela carga. Então, todo o peso ia na minha coluna, por exemplo. Eu tive uma artrose intrapofisária, então meio que eu não tinha como uma proteção na minha coluna e meio que meu corpo criou um cisto para meio que funcionar como uma cartilagem, para funcionar como amortecimento. E isso me doía.
Então, o meu tratamento foi fortalecer a minha estrutura, fortalecer a minha base. Ou seja, por exemplo, um prédio não pode ser construído se ele não tiver uma base sólida. E é exatamente isso o que a gente tem que fazer quando a gente for treinar qualquer tipo de treino, seja futebol, seja basquete, seja Era judô, seja... exatamente o que eu ia pedir para você comentar, que qualquer esporte demanda esse tipo de preparamento de base, né? Sim, todo mundo, a gente sempre escuta, o preparador físico do Flamengo, o preparador físico de não sei quem, o preparador físico. Então, todo esporte tem uma preparação física. E, basicamente, esses esportes, todos os esportes demandam de um só, como eu posso falar? De um só grupo muscular, que seria o core. Então, o nosso core, propriamente dito, do nosso abdômen, etc., oblíquos, glúteo, lombar, todos os mini músculos que trabalham para proteger a gente da carga externa que a gente recebe, de todo o impacto que a gente recebe. Então, uma coisa muito legal para que as academias pudessem fazer e as pessoas também pudessem fazer por elas mesmas, seria um trabalho muito forte de base, um trabalho muito forte de fortalecimento muscular, de alinhamento de fortalecimento da linha média, etc., para que a gente pudesse diminuir os riscos de lesão. Então, eu criei esse programa, uso no meu dia a dia, e eu criei para que as pessoas possam fazer por elas mesmas e para não sofrer o que eu sofri em 2018, que foi a lesão que me parou um pouco. Então, eu criei esse programa para que as pessoas não pudessem sofrer o que eu sofri, tá ligado? E aí, as que não fazem, elas sofrem por negligência. Ela sabe que tem que fazer um trabalho de base, um trabalho de fortalecimento, mas elas não fazem. Então, elas preferem botar mais peso sem se preparar do que se preparar e botar peso. E às vezes acontece. Então, acho que seria uma boa forma seria as academias implementarem esse tipo de treinamento também. E assim, eu vou te fazer algumas perguntas agora sobre a modalidade, né? Quais são os teus movimentos favoritos, o que tu mais gosta de fazer? E depois eu te pergunto qual é a dica, assim, para quem iniciou no esporte que realmente visa um futuro, né? Que sonha com um futuro no esporte, que hoje é um pouco mais popular do que na época que tu começaste, com certeza. Uhum. Tá, vamos lá. Meus movimentos favoritos, não sei. São tantos. Mas eu gosto de todos os movimentos de ginástica. Ficar de cabeça para baixo, andar de cabeça para baixo. Muitos movimentos ginásticos. Gosto também de muito cardio, então, tipo, de ficar muito tempo remando, esquiando, pedalando, correndo, nadando. Acho isso muito legal. E acho que são esses. As pessoas acham que eu gosto mais de levantar peso, mas, Por exemplo, eu já ia me perguntar, e o snatch? Não... pois é, tipo, eu gosto de fazer, tal, tipo, é legal fazer e tal, papapá, mas eu não gosto de treinar porque às vezes é muito chato, tipo, amassa muito, sabe? Então, é porque, tipo, com as minhas porcentagens, tipo assim, é dolorido, entendeu? Então, porque a gente trabalha em porcentagens. Então, por exemplo, eu tenho um snatch de 140 quilos. E a gente vai trabalhar com 80%, tipo, trabalhar com, acho que é, cento e pouco, 110 e pouco, cento e poucos quilos. Então, tipo, fazer várias repetições daquilo ali, tipo, às vezes cansa. Eu não gostaria de ser um atleta de LPO, entendeu? Mas eu gosto de fazer, eu gosto de realizar os movimentos, tipo, se for realizar, eu vou lá e faço. Mas às vezes, sei lá, eu gosto, mas não é o meu forte. Não é o, é o meu forte. Eu ia perguntar, mas qual é o teu forte? Então, o meu forte é o peso, tá ligado? Mas Uhum. quero, eu quero mudar o meu reconhecimento pro cara que é forte, mas que também corre muito, sabe? Então, esse está sendo a base do meu treinamento agora. Então, eu vou me tornar meio que um corredor, nadador, pedalador, tipo, mais sinistro. E também vou levantar peso, sabe? Então, E me diz uma coisa, assim, da modalidade, né? A gente está falando aqui de movimento também. Como é a tua preparação do dia? O que que tu fazes? Tu treina quantas horas por semana? Enfim. em fase pré-competitiva, competitiva, sim, acordo, como ou não como, treino de jejum, às vezes não. Um treino pela manhã, de 10 a meio-dia, por aí. Depois eu volto, e aí depende se eu vou ter duas ou três sessões. Quando eu tenho três, quatro sessões, eu treino uma bem cedinho, a outra no meio da manhã, outra no meio da tarde e outra à noite. Aí se eu tenho três, é uma de manhã e duas de tarde. Se eu tenho duas, é uma de manhã e uma de tarde. Sempre assim. É... Almoço bem tranquilo, não tenho uma restrição, uma dieta restrita.
Eu como só o que eu gosto, como o que eu me sinto bem. Eu sou muito ligado em nutrição, assim, então eu sei o que cada comida vai fazer no meu corpo. Então, eu procuro sempre comer limpo, comer bem tranquilo, mas de vez em quando eu como alguma coisa que eu quero, um hambúrguer, alguma coisa, sem culpa. Quantas horas de treino? Às vezes dá 5 horas de treino, 4 horas de treino, 6 horas de treino, depende do dia. 5 dias por semana ou tu segues aquela linha da apostila que fala Não, que 6 dias por semana, 6 dias por semana. Segunda, cinco, terça, 6 dias por quarta, semana, né? segunda, terça, quarta. Quinta é um dia mais tranquilo, sexta e sábado forte e domingo descanso. Legal. E tem uma coisa na apostila, né, que fala sobre, que eu acho que é uma das coisas que mais acho bacana da gente destacar, que a modalidade é um bote salva-vidas, né, em um mar de doenças crônicas, né? Aham, Então, acho que é uma das coisas que a CrossFit mais prega, né? sim. Então, o que tu diria para quem não é um atleta, né? Para quem quer viver, como tu falaste, com qualidade de vida? Tipo, eu sou muito defensor do movimento, sabe? Eu gosto muito, tipo assim, às vezes eu ando na praia assim e vejo as pessoas correndo, tipo, me dá prazer em ver as pessoas correndo, sabe? Me dá prazer as pessoas em movimento. Porque, tipo, se a gente não tiver um corpo bom, um corpo forte, a gente não pode executar mais nenhuma tarefa. Então, às vezes, as pessoas estão tristes, estão depressivas, estão sobrecarregadas, porque elas não têm uma válvula de escape, elas não fortalecem o corpo delas para exercer as tarefas do dia a dia. E a CrossFit criou esse lema como um bote salva-vidas e tal, porque as pessoas hoje em dia estão muito tem muitas doenças que surgiram, como diabetes, hipertensão, obesidade, muitas coisas, e a maioria dessas coisas, tipo, a grande parte disso, se não 100%, se resolvem com exercício físico e uma boa alimentação. Então, eu acredito que para quem quer viver de qualidade de vida, tipo, experimenta alguma coisa, experimenta o CrossFit. Se não gostar do CrossFit, tudo bem, tipo, mas pratica alguma coisa porque vai fazer bem, sabe? Eu sou muito a favor do movimento. E também, tipo, o CrossFit eu aconselho porque o movimento é um esporte completo. Então, vai ter dia um completo, bem completo e bem variado. Então, não é igual a academia que você chega lá e faz a sua série todo dia e todo dia a mesma coisa, todo dia pra cá. O CrossFit, ele é uma parada totalmente variada. Então, um dia você vai fazer uma coisa, outro dia vai fazer outra, quarta outra. E isso é bom porque estimula a pessoa a sempre estar buscando novos áreas. E, por exemplo, poxa, eu fazia tantos quilos no clean, em trazer a barra no peito. Poxa, fazia 40. Mas semana que vem eu quero fazer 42. Na semana que vem eu quero fazer 48. Quero fazer 50 e pouco. Então, a pessoa, dentro do esporte, dentro desse esporte, ela sempre está se superando. E isso auxilia, traz totalmente do box para fora da casa dela. Então, ela vai querer se superar, ela vai ter mais ânimo para treinar, vai ter mais ânimo para realizar as coisas dela e vai virar uma testemunha de CrossFit. Então, e vai sempre falar, tipo, oi, tem uma piada muito engraçada, que você vai saber o que a pessoa é. Não, como é que é? Você não precisa perguntar se a pessoa faz CrossFit. Ela vai te falar que ela faz CrossFit. De algum momento. Então, as pessoas acabam se apaixonando por esse esporte porque é um esporte tão legal. E o mais importante de tudo, para pessoas depressivas, para pessoas que têm algum quadro desse tipo, de algum quadro social, o CrossFit é um lugar totalmente social. Então, vai ter dias que você vai fazer treinos em dupla, treinos em trio, vai fazer treino sozinha, mas vai estar todo mundo ali se puxando um ao outro. Não tem espelho, não tem julgamento dentro das academias. Então, está todo mundo ali com um propósito, ser o melhor que elas podem e aí ter uma qualidade de vida boa. Então, por exemplo, o CrossFit é muito conhecido porque a gente sempre torce um pelo outro, a gente sempre está incentivando um ao outro. Então, se um terminou antes, esse um que terminou antes vai incentivar o outro que está terminando, sabe? Então, é um lugar muito legal para as pessoas estarem. E eu boto salva-vidas também porque as pessoas, isso cura muitas doenças, tipo sociais, emocionais, físicas também. Pessoas que não conseguem, não conseguiam, por exemplo, eu já dei aula quando eu fazia educação física, eu já dei aula. E eu dei a primeira aula para uma mulher e ela não conseguia agachar, por exemplo. Ela não conseguia levantar do chão sozinha.
por causa do sedentarismo. E aí eu dei a primeira aula para ela de CrossFit, e eu coloquei ela para sentar um pouquinho na caixinha, sentava um pouquinho mais baixo, sentava um pouquinho mais baixo. E acho que meses depois eu saí, depois voltei, e ela tava lá, tipo, fazendo tudo, sabe? Correndo e agachando do jeito certo. Tipo, ela evoluiu, sabe? Emagreceu pra caramba. Então, é muito satisfatório ver isso nas pessoas. E eu acredito que isso salva vidas mesmo. Legal. Guilherme, duas coisas só para finalizar. Tu tens alguma coisa que tu queiras comentar, assim, alguma curiosidade, alguma coisa diferente, assim, que tu experimentaste no CrossFit nesses anos? Comer bem é muito bom. Comer bem faz bem. Eu acho que isso. A alimentação é meio que o básico da, da boa vida, da qualidade de vida, né? E do resultado também, dos resultados. Então, um leva o outro. Se você se exercitar, você vai querer bem, porque agora o seu corpo está saudável e você não vai querer colocar porcaria dentro dele, sabe? Não colocar muito carboidrato refinado, açúcar, glúten, essas coisas que fazem mal, refrigerante. Então, a gente começa a ter uma nova perspectiva. E eu também não costumava comer muito bem, e quando eu comecei a comer bem, meu resultado foi outro, minha vida foi outra. Eu acredito que isso é muito importante, isso é uma parada bem legal. Legal. E alguma coisa que tu tenha sentido que tu ganhaste, assim, algum grande amigo, alguma coisa que realmente seja uma curiosidade, alguma coisa legal de relatar dentro do CrossFit nesses 7 anos, né, que tu estás no CrossFit? Uhum. Ah, pô, ganhei muita coisa, ganhei muita coisa. Deus foi muito bom comigo. É muito bom comigo até hoje. Eu ganhei muitos amigos, ganhei muitos fãs que, na real, eu vejo como amigos. Tipo, eu sempre converso com as pessoas que mandam mensagem e tal. Ganhei muita experiência de vida. Eu já dei aula em Abu Dhabi, já viajei para muitos países, já competi, acho que 4 vezes ou 5 vezes nos Estados Unidos, já competi em Dubai, no Bahrein, já conheci o Bahrein, já competi no Bahrein, ganhei uma competição lá, já dei aula em Abu Dhabi, já fui para o Legal. México, fui para Porto Rico. Então me acrescentou muito o CrossFit, né? Porque eu fui tudo pro. A minha vida é o CrossFit, na real. Se eu vou para alguma coisa, é para CrossFit. E qual é o Então, teu projeto futuro agora? Tu ficaste em sétimo, mais condicionado do mundo. Qual é o teu projeto para o ano que vem? ganhar e só, vender minha vida para isso, porque eu percebi que ganhar o games não é difícil, só é trabalhoso. Então, o trabalho eu já fiz e agora é só trabalhar mais e eu vou fazer o que for possível para representar o Brasil e botar ele no primeiro lugar lá. Legal. Agora, por fim, eu queria te pedir para tu mandar um abraço, um oi, alguma coisa para a galera daqui de Belém. A galera te segue muito, né? Leva muito a sério, sempre está interagindo, né? A galera dos boxes daqui de Belém estão sempre interagindo pelas redes sociais. E se tu puder mandar um abraço, um oi, alguma Claro. coisa, uma dica. Pô, só tenho a agradecer a todo mundo aí, principalmente do Belém do Pará. Pô, muito obrigado pela torcida de vocês, muito obrigado por todo o apoio. Ter a torcida de todo mundo, de vocês do Brasil, é extremamente essencial, inexplicável a força que vocês me mandam quando eu estou competindo, quando eu estou treinando também. Só tenho a agradecer a vocês, continuem treinando, não comam porcaria, e é isso. Legal. Valeu, Guilherme. Muito obrigada.